Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Araújo. Hoje, com mais uma aula de física, vamos estudar, resolver alguns exercícios sobre força de atrito. E a primeira questão, ela nos diz o seguinte: uma pessoa se move em uma bicicleta em uma pista que possui um coeficiente de atrito cinético igual a 0,7, tá bom? A pista tem ali aquele atrito. E o atrito depende do material que é feita a pista, né, dentre outros fatores. E esse coeficiente cinético, ele geralmente é dado no problema, a não ser quando o problema o solicite, né? Pode acontecer em alguns casos. Então, nós percebemos aqui que o coeficiente é de 0,7. Qual que é a fórmula, né? Qual a fórmula utilizada para calcular a força de atrito? A força de atrito, gente, que alguns livros apresentam como FAT, força de atrito, mas eu vou colocar, e você pode usar apenas o F, porque você está trabalhando aqui apenas exercício de força de atrito. Então, esta força com certeza se refere à força de atrito. Então, a força de atrito, ela nada mais é do que o produto do coeficiente de atrito, que eu vou aqui representar pela letra K minúscula, multiplicado pela força normal. Então, se você ainda não entende o que é força normal, eu estou deixando um vídeo aí na descrição explicando direitinho o que é força normal. Mas não se preocupe que aqui os problemas já irão fornecer a força normal. E quando não fornecer, vai ser também muito fácil determinar. Vamos para a primeira então. A fórmula é esta, eu vou colocar aqui. A força de atrito ela é igual à constante K, que já foi fornecida, vezes a força normal. Tá bom? Então, continuando, o F, que é a força de atrito, é igual à constante K. Qual foi a constante? O coeficiente de atrito, 0,7. Vou substituir por 0,7, vezes a normal. Eu também chamo de força normal, pois é dada em newtons, mas vamos colocar N para não confundir força normal com força de atrito, tá bom? Então, coloca o N de normal. Normal é igual a 100 newtons. Agora é só multiplicar. A força de atrito, ela é igual a 0,7 vezes 100. Se você multiplicar 0,7 vezes 100, você vai encontrar 70 newtons. Portanto, a verdadeira letra B, tá bom? Muito simples essa questão. Vamos para a segunda. Qual é a força de atrito, de novo, que é a força de atrito? A força de atrito, ela é igual à constante, ao coeficiente, né, de atrito, melhor, coeficiente de atrito representado aqui pela letra K, vezes a normal. Beleza, vamos ver se o problema fornece, então, o coeficiente de atrito e a normal para a gente determinar a força. Então, qual a força de atrito em um bloco de 5 quilos? Que negócio é esse, professor? Apareceu uma massa aí de 5 quilos. Coloca aqui que você já vai saber. A massa é de 5 quilos. Temos um bloco com massa de 5 quilos que se movimenta em uma mesa, sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a mesa, olha só, o coeficiente de atrito, que é a letra K, foi fornecido, é de 0,2. Então, já posso colocar aqui que o K é igual a 0,2, beleza? E que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. O que essa gravidade faz por aí? Vamos já entender. A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Veja só, gente. O que nós precisamos para determinar a força de atrito é do coeficiente de atrito, dado pela letra K, e a normal, a força normal. O coeficiente de atrito ele foi dado, 0,2, mas a normal, ela não foi fornecida claramente. Mas se você assistir a aulinha sobre força normal, você vai perceber que a normal, ela é igual, a força normal, ela é igual à força peso, tá bom? A força normal, ela é igual à força peso. Assista a aulinha sobre força normal. E a força peso, ela é muito fácil de determinar. Encontrou a força peso? Encontrou a normal, pois são iguais. Tem também uma aulinha só sobre força peso, eu estarei deixando também o link na descrição. Para encontrar a força peso, eu faço o quê? Eu multiplico a massa pela gravidade. Encontrou a força peso, encontrou o peso, encontrou a normal para colocar aqui, pois são iguais. Ó. Normal é igual ao peso. Então vamos encontrar o peso. O peso se encontra multiplicando a massa pela gravidade. Por isso que o problema forneceu a massa e a gravidade. Então, o peso é igual, a massa é de 5 quilos, vezes a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Basta multiplicar, o P é igual a 5 vezes 10, que dá igual a 50 newtons, pois o peso é uma força, tá bom? Então, o peso é de 50 newtons. Ora, se o peso é 50 newtons, a normal também é 50 newtons, pois são iguais. Agora é só você jogar os valores aqui para encontrar a força de atrito. A força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito, que é de 0,2, multiplicado pela normal, que eu acabei de encontrar, 50 newtons. O F vai ser igual à multiplicação de 0,2 vezes 50. Olha só, 2 vezes 50 é 100. Como tem uma casinha, você conta uma casa para a esquerda, coloca a vírgula, vai ficar 10. Pode fazer a continha aí, que vai dar 10 newtons. Portanto, verdadeira, letra B. Vamos para a terceira e última questão. Uma pessoa faz uma força F de 200 newtons sobre 3 blocos que estão apoiados sobre uma superfície plana. Olha só, esta é a força F. Ela está agindo sobre esses 3 blocos aqui, beleza? Bloco 1, bloco 2, bloco 3.
E essa força, ela é de 200 newtons, tá bom? Já sabemos aqui que essa força, ela é de 200 newtons. Essa força não é a força de atrito, tá certo? É uma força que está agindo paralelo ao solo, aonde esses três blocos estão apoiados. Continuando, sabendo que as massas dos blocos são 5 quilos, 10 quilos e 15 quilos. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é 5, aqui é 10 quilos e aqui esse maior é 15 quilos, tá bom? É a massa de cada um desses blocos. Sabendo que as massas dos blocos são essas e que eles se movem a uma aceleração, eles estão se movendo, tá bom? Porque essa força está agindo sobre ele, então está acontecendo aqui uma aceleração. Se move a uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, vou colocar aqui que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, o que o problema quer? Qual é a intensidade da força de atrito sobre eles? Como que eu faço, então, para determinar esta força de atrito? Vamos pensar um pouco, né, gente? A gente pensa logo assim, olha, eu vou jogar aqui a fórmula da força de atrito. Só que perceba que você não tem fornecido aqui o coeficiente de atrito e nem a normal. E além da força-peso que está agindo sobre esses blocos, nós temos uma outra força que está agindo paralela ao solo, que tem esses blocos, né, sobre ele. Então, nós temos uma situação diferente. Como é que eu faço, então, professor, para determinar a força de atrito em uma situação dessa, que eu tenho tanto a força de atrito agindo, como eu tenho também a força F de 200 newtons. Eu tenho aqui a minha normal, né? Eu tenho aqui uma força-peso, porque esses blocos eles têm pesos e esse peso, essa força-peso está agindo sobre o solo, né? Gerando ali também uma força de atrito. Então, meio confuso, mas a gente vai desembaraçar. Como que eu faço? Bom, gente, eu preciso determinar uma força resultante, né? Eu preciso determinar uma força resultante. E você vai entender, claramente vai concordar comigo, que a força resultante, ela vai ser igual a quê? Ela vai ser igual a esta força, tirando a força de atrito, subtraindo a força de atrito. Porque, veja só, além desta força, existe uma força de atrito. Esses blocos, eles estão exercendo peso sobre o solo e estão ocasionando uma força de atrito. Essa força de atrito, ela está sofrendo uma ação de uma outra força de 200 newtons, tá bom? Então, essa força ela não está agindo só. Ela não está livre. Se tivesse apenas ela e não tivesse aqui o atrito em questão, então nós teríamos uma força resultante de 200 newtons que estariam empurrando esses blocos para a direita com facilidade. Porém, existe uma força de atrito que está dificultando que esta força de 200 newtons empurre os três blocos. Logo, gente, esta força de 200 newtons, ela vai ser igual à força resultante que empurra esses blocos, vai ser igual a esta força, tirando a força de atrito. Pois eu devo levar em consideração também a força de atrito. Então eu vou jogar aqui, vai ficar assim, ó, a força resultante, ela é igual a esta força F, menos a força de atrito, que eu vou colocar aqui um A e um T para diferenciar, tá bom? Então a gente vai encontrar a força resultante subtraindo esta força F da força de atrito. Agora, nós temos que determinar cada uma das letras que aparecem aqui. Se eu quero, o que é que o problema está querendo? O problema está querendo a intensidade da força de atrito. Então, o que o problema quer, gente, é a força de atrito. Como que eu faço para encontrar a força de atrito? Eu preciso do F e preciso do FR, da força resultante, para me restar apenas essa força de atrito. Veja só se vocês concordam comigo. O F já foi fornecido, 200 newtons, beleza. O F eu já sei que a força F é de 200 newtons. Mas para encontrar a força de atrito, eu ainda preciso da força resultante. E o que é a força resultante? Gente, a força resultante tem uma aulinha só sobre isso. Você calcula uma força, né, que age nesta situação, ó, empurrando os blocos para a direita ou para a esquerda, né, sem ação, desconsiderando ali o atrito. Quando eu desconsidero o atrito, a força é calculada desta forma. Ó. A força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Eu vou deixar todos esses vídeos disponíveis aí na descrição. Tem uma aulinha só sobre esta fórmula da força resultante. A força resultante ela é igual a massa. Qual que é a massa? A massa é a soma desses três blocos, né, gente? 15 mais 10, 25, mais 5, 30. Nós temos uma massa de 30 quilos, vezes a aceleração que o problema nos forneceu, 4. A força resultante vai ser igual a 4 vezes 30, que dá igual a 120 newtons. Agora eu já posso vir para cá tranquilamente e encontrar minha força de atrito. Olha só que legal. A força resultante eu encontrei é 120 newtons, igual a força F, que foi dada no início do problema, é de 200 newtons. E aí eu repito o menos e o FAT, que é força de atrito, tá bom? Então agora
vou fazer o quê? Ó? Eu trago isso aqui, o que eu quero é a força de atrito, então ela vai passar para cá com o sinal trocado. Menos força de atrito, passa para cá, força de atrito positiva. Fica sozinha antes da igualdade. O 200 já está depois da igualdade, permanece. E esse 120 vai passar para depois da igualdade com o sinal trocado. Ele é positivo, vai passar negativo. Portanto, a força de atrito ela vai ser igual a 200 menos 120, que dá igual a 80 newtons. É isso, portanto, a verdadeira letra C. Eu aconselho você a assistir todas as aulas que eu estou deixando na descrição desse vídeo, que você com certeza vai entender melhor a força de atrito. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus colegas. Até a próxima aula.